O projeto Música no Bairro tem como objetivo principal promover o desenvolvimento musical, estético, sociocultural, cognitivo e emocional de crianças e adolescentes residentes em áreas de risco através do ensino musical. A história do projeto Música no Bairro se inicia em 2010, quando um aluno do PIC, Programa de Iniciação Científica, me procurou dizendo que gostaria de atuar em um contexto de projeto social. E eu havia recém-iniciado um trabalho com flauta doce lá no Projeto Dorcas. Assim, começamos com aulas de flauta doce e pouco tempo depois, a professora Ruby Aloman, que era professora aposentada aqui da Belas Artes, e uma aluna do curso de licenciatura em música, Michele Nering, juntou-se a nós e começamos um coro infantil além das aulas de flauta doce. Com o correr do tempo e das diversas demandas, vieram a integrar a equipe vários estudantes da graduação do curso de licenciatura em música, primeiro como voluntários, depois como bolsistas de programas da universidade, e o projeto foi se fortalecendo e crescendo. Como professora desta instituição, inscrevi o projeto como projeto de extensão, e isto possibilitou uma riquíssima troca de experiências entre o projeto e a universidade. Como projeto de extensão, pudemos participar de editais, como o edital do Universidade Sem Fronteiras, no qual fomos contemplados por 2 anos. Estudantes da licenciatura em música fizeram seu estágio no projeto, outros fizeram seu TCC. Participamos de inúmeros eventos de extensão, eventos de pesquisa, no grupo de pesquisa EPEM, Epistemologias e Práticas em Educação Musical, coordenado pela professora Anete Susana Weichselbaum, no qual temos a linha de pesquisa Processos, Formação e Práticas de Educação Musical em Projetos Sociais Comunitários. Enfim, muitas outras trocas importantes, tanto para o projeto quanto para a universidade. Atualmente, temos uma equipe de 8 professores de música e 90 crianças ou adolescentes que fazem música conosco. As atividades musicais que proporcionamos às crianças quando chegam ao projeto são oficinas de canto coral e musicalização através da flauta doce num primeiro momento. No segundo ano, eles participam de aulas de flauta doce, aprendendo as diferentes flautas, como flauta doce soprano, contralto e tenor, e continuam cantando no coro, ou no coralito ou no coro pipa amarela, conforme o seu desenvolvimento musical. No terceiro ano, eles podem estudar instrumentos de sopro de metais, como o professor Tadeu vai explicar depois. Não há condição prévia ou teste para participar do projeto. Todos são aceitos. O projeto acontece na periferia de Almirante Tamandaré, que é a região metropolitana de Curitiba, no bairro do Bonfim. As condições de vida no local são muito difíceis, de muitas pessoas desempregadas ou com subempregos de baixa renda, consumo e tráfico de drogas, violência, alcoolismo, prostituição, abuso sexual, abandono familiar, desnutrição, falta de saneamento básico e suas consequências, evasão e baixo rendimento escolar e analfabetismo. Este contexto difícil no qual atuamos é nosso maior desafio e exige muito de cada um de nós que lá atua. Apresentação das oficinas de instrumentos de metais. O início das atividades das turmas de metais ocorreu em março de 2016, com aulas de trompete, trombone e eufônio, divididos em 2 turmas. Uma turma foi formada pelos estudantes com mais tempo de projeto e adolescentes. A outra foi formada por crianças mais jovens com menos tempo de estudo musical. Nesse primeiro momento, o projeto ainda não possui instrumentos para todos,
Havia na média um instrumento para cada 2 ou 3 crianças. Também não havia salas disponíveis, então as aulas aconteciam no jardim do projeto. O método de ensino foi construído sobre 3 bases. Uma foi o CLESP, dando continuidade e aprofundamento aos elementos musicais trabalhados até então. A segunda foi a prática dos fundamentos técnicos próprios para execução de instrumentos de metais. Por fim, a terceira foi a mescla de elementos de pedagogia contemporânea, pedagogia clássica, psicologia, filosofia da arte e da educação. Todo esse embasamento teórico possibilitou o trabalho de atividade prática baseado na construção de um repertório. As músicas escolhidas para compor esse repertório tiveram um intuito pedagógico, solidificando os conteúdos e conhecimentos abordados durante as aulas. As primeiras dificuldades no início das aulas, além do contexto de vulnerabilidade socioeconômica e violência, como aponta o Censo da Violência 2018, foram de adaptação aos novos instrumentos. Por nunca terem contato com instrumentos desse tipo, o início da prática pelos alunos se mostrou um pouco abstrato em relação às técnicas para sua execução. Outra dificuldade foi a questão disciplinar, não só do ponto de vista comportamental, mas também em relação à concentração, controle corporal e emocional. Como desdobramento dessas atividades, tivemos a implementação de uma rotina de estudos, que é característica do trabalho musical com instrumentos de metais. A rotina de estudos trata de uma série de exercícios de aquecimento e desenvolvimento dos fundamentos básicos de execução que estimulam e embasam o desenvolvimento musical. Tivemos também o desenvolvimento de uma sequência de repertório eclético. Isso foi possível devido ao constante processo de leitura de novas peças musicais. Todas essas atividades, gradativamente, permitiram um senso de identificação dos estudantes em relação aos seus instrumentos e aos seus colegas. Esse processo foi resultado de um senso de objetivo coletivo, estimulado pela preparação dos repertórios e apresentações, criando uma consciência sobre as relações individuais e sociais, qualidades e defeitos, necessidades e deveres de uma prática musical em conjunto. Todo esse processo tem como objetivo possibilitar uma prática musical significativa para o desenvolvimento integral dos estudantes, ou seja, contar com a música como um elemento de aquisição de conhecimento por meio de uma experiência estética. A partir das aberturas teóricas de Swanwick, podemos fundamentar as atividades musicais com outras concepções educacionais, campos do conhecimento e sistemas filosóficos, ir além da educação musical para, justamente, embasar as atividades de educação musical. No projeto Dorcas, cada professor tem a liberdade para colocar em prática o seu método, e o CLESP tem o papel de ser o eixo comum que estrutura as atividades de educação musical. Do ponto de vista institucional, a abertura de mais um campo de atividades possibilitou ao eixo de educação musical do projeto Dorcas ser ainda mais eclético e inclusivo. As atividades em 4 frentes, musicalização, flauta, coral e metais, permitiram expandir as possibilidades musicais e educacionais.